Boa tarde, gente. Boa tarde, meu povo. Seja bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Gente, estou aqui com o amante do cangaço e vamos falar aqui uma linda história, uma bacana história. Siga esse vídeo, assista que vocês vão gostar. Assista ele todo que vocês vão gostar. E taca o dedo aí no like aí, ó, tá certo? E eu estou aqui com o amante do cangaço. Meu querido amante do cangaço, me diz aí, quem era Abraão Boto? Boa tarde para todos. Meu amigo Marcelo, Abraão, Benjamin Abraão Caio Boto, ele foi o cabra que nada mais nada menos filmou e tirou fotografia do maior cangaceiro da região Nordeste, Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião. Esse Benjamin Abraão Boto, ele é de que estado, de que cidade? Ele nasceu na cidade de Zalé, que fica localizado no Líbano, na Síria, no país libanês. Nasceu lá ele nessa cidade chamada Zalé. Ele passou mais ou menos quanto tempo nessa cidade para vir aqui ao Brasil? Como foi que ele chegou aqui ao Brasil? Pois é, ele nasceu, no ano de 1890. Ele passou na cidade dele, naquela região lá do Líbano, aproximadamente 20 anos. 20 anos? 20 anos por ali. Ele trabalhava de que lá nessa cidade dele? Boa pergunta, acho que você fez, meu amigo. Ele trabalhava como mascate. Mascate. Explica aí pro povo o que é mascate, que muita gente não sabe o que é mascate. Mascate é aquele tipo de pessoa que trabalha vendendo artigos, tecidos, produtos pelo comércio. E ele trabalhava assim com o seu tio. E trabalhava também com Orives, com o seu tio que trabalhava vendendo Orives aos rabinos. Orives é joia, é ouro, é? É ouro, vendia ouro para aqueles rabinos daquela cidade ali libanês, Também. Ele foi até para Damasco também, passou um bom tempo vendendo esses produtos com o tio dele e aprendeu a trabalhar com ouro também. Ele passou em média há quanto tempo lá na cidade dele, e ele veio por que aqui o Brasil? Por que foi que ele veio para o Brasil? Ele passou, como eu disse a você, aproximadamente mais de 20 anos, um pouco mais, 20 anos, lá no país dele, libanês, na Síria. E ele veio para aqui por causa de uma coisa, Marcelo, muito interessante. Ele, quando estava em 1915, ele veio aqui para a região do Brasil, para o Brasil, o país Brasil. Em 1915 ele veio para o Brasil. O Brasil, o estado de Pernambuco, região Nordeste, principalmente o estado de Pernambuco. Passou 2 anos lá. Ele veio por quê? Fugido da Primeira Guerra Mundial, que o exército otomano do país dele estava convocando pessoas para trabalhar, para ir para a guerra, para a Primeira Guerra Mundial, E ele foi convocado. Foi convocado, Se alistou, Estava precisando de alistamento. Ele não chegou a se alistar, foi convocado para se alistar, para participar da Primeira Guerra Mundial. O que foi que ele pensou? Que aquilo não ia dar para ele, então ele fugiu, migrou para cá, para o Brasil. Ele veio do país dele para aqui fugido Da Primeira Guerra Mundial, senão ele ia para a guerra. Então ele veio para cá e começou a trabalhar aqui de mascate também. Aí quando ele veio diretamente para Pernambuco? Para Pernambuco. Ele passou em média quanto? Ele tinha família. Ele tinha família aqui? Em Pernambuco. Ele passou em média quantos tempo em Pernambuco? Passou 2 anos lá em Pernambuco. Ele passou 2 anos.
Foi 1915 até 1917, onde ele saiu de lá para a região do Ceará. Mas ele estado do Ceará. Ele em Pernambuco, ele trabalhava de quê? Ele trabalhava também como mascate, a mesma coisa que ele aprendeu com o tio dele, trabalhando no comércio lá. Ele veio pra cá pra arriscar a vida dele, né? Fazer a vida dele, né? Começar a negociar, trabalhar com comércio, aquela coisa que ele aprendeu com o tio, né? Só que ele teve que sair em 1917 para o estado do Ceará. O estado do Ceará, ele foi para o estado do Ceará. Lá no estado do Ceará, ele tinha família também? Ou ele foi à procura de algum amigo, parente? Exatamente, ele não tinha família. Ele foi à procura de novos horizontes, ou seja, de trabalho, né? Foi o que ele fez. Em 1917 ele foi para o Ceará, porque na região aqui do Brasil, principalmente na região Nordeste, a população está empolvorosa com aquela história do Padre Cícero Romão Batista lá no Ceará, com os milagres do Padre Cícero, com os feitos, e com aquela o Padre Cícero era muito famoso no estado do Ceará. Então ele, sabendo disso, ele é um cara esperto, ele resolveu ir para o Ceará para tirar proveito disso, lucro. Então ele foi em 1917 para o Ceará para tentar fazer a vida dele lá no Ceará, e levou com ele 3 animais, 2 burros e um cavalo. Um burro chamado assanhado, e o outro burril, e o cavalo chamado de sultão. Mas ele não levou esses 3 cavalos de Pernambuco para lá não, né? Não, levou, ele tinha esses cavalos, ele levou para lá. E de Pernambuco? Ele levou. Ele comprou em Pernambuco e levou de Pernambuco para o Ceará. Sim, para poder trabalhar com ele. Aí ele levou montado nos cavalos? Exatamente. Tá vendo, gente? Ele saiu daqui de Pernambuco, lá de Pernambuco para o Ceará. E levou esses 3 animais, que era de trabalho dele, que ele trabalhava negociando no comércio. Sim, meu amigo Júnior. Então, o Benjamin Abraão Boto, ele viajou de Pernambuco para a cidade do Ceará com os 3 cavalos, mas esses cavalos que ele levou foi para revender ou foi para trabalhar com ele mesmo? Foi para trabalhar com ele, Marcelo, porque esses cavalos, os animais, ele levava as mercadorias de um lugar para o outro, entendeu? A mercadoria que ele comprava? Ele botava naquele cesto em cima dos cavalos, naquelas cangaças, e botava e ia vendendo de um lado para o outro, de um estado, de uma cidade para outra, assim, do interior. E lá, materiais. Onde ele estava lá no Ceará, ele estava próximo do Padre Cícero, ou ele ainda estava um pouco meio distante do Padre Cícero? Ele ainda não tinha, ele sabia que o Padre Cícero morava ali, mas ele ainda não tinha ainda se aproximado dele. Ele ainda não tinha se aproximado do Padre Cícero. Não tinha se aproximado dele ainda, do Padre Cícero. Mas ele já viu falar do Padre Cícero e ele viu falar da história do Padre Cícero. É por isso que ele foi pra lá, de Pernambuco, para ganhar dinheiro em cima dessas coisas, porque ele é um cara esperto, poxa, desenrolado e muito esperto. Ele foi pra ganhar dinheiro. É isso aí. E vamos acompanhar mais falando sobre essa grande história. Então me diz uma coisa, como foi que o Benjamin Abraão Boto, ele chegou a conhecer o Padre Cícero? Alguma pessoa chegou a levar ele lá na igreja onde o Padre Cícero estava para apresentar ele? Como foi o conhecimento dele? Que eu estou curioso, e o povo também. Faltar pessoas não faltava, porque tinha muitas pessoas conhecidas o Padre Cícero, principalmente os romeiros, né? Que ele saiu naquela caravana mesmo, que os romeiros e lá apresentaram ele Padre Cícero. E ele se apresentou ao Padre Cícero como jornalista. Ele chegou a se apresentar ao Padre Cícero como jornalista. Agora, por que ele chegou a se apresentar ao Padre Cícero como jornalista? Ele trabalhava como jornalista ou ele tinha um pouco de conhecimento? Como eu disse a vocês, o Benjamin Abraão Boto, ele era um cara esperto. Então ele usava argumento para conseguir os objetivos dele, tá entendendo? Ele poderia até não ser um jornalista profissional, mas ele se fazia aquilo ali e rapidamente continuava. Ele era um cara inteligente. Um cara inteligente, esperto, esse cara espertoso, muito esperto. Para ganhar as coisas, ele criava uma manobra e conseguia chegar junto ao objetivo que ele queria. Era isso que ele fazia. Meu amigo, meu querido amante do cagaço, como a gente estava conversando que o Benjamin Abraão Boto era um cara muito inteligente e muito sabido, ele quer dizer que ele usou a sua inteligência para
se aproximar do Padre Cícero. Como foi que ele fez isso? Bom, ele usou sua inteligência para se aproximar do Padre Cícero através dos feitos que ele ouvia falar do Padre Cícero, não é isso? Então ele chegou lá, foi apresentado através dos romeiros, né, as pessoas que estavam na caravana com ele, e ele chegou até o Padre Cícero. E assim se apresentou como jornalista, né? De jornalista ele disse, aí o Padre Cícero acolheu bem, disse, seja muito bem-vindo, então você vai ser um cara que vai ficar aqui comigo, eu vou lhe apresentar a você, a outra pessoa. Quem foi a outra pessoa que o Padre Cícero chegou a apresentar ao Benjamin Abraão? Ele apresentou a um amigo íntimo dele, de confiança, chamado Senhor Pelúcio Correia de Macedo. Era um homem de grande influência ali lá no estado do Juazeiro, que morava o Padre Cícero. O senhor Pelúcio, ele era o quê? Ele era um homem que tinha influência políticas, influência de todo tipo que você possa imaginar. O Padre Cícero apresentou ele por quê? Ele estava com quantos anos quando o Padre Cícero apresentou a ele e ele chegou imediatamente a trabalhar com o Padre Cícero? Ou ele foi estudar? Ele estava com as suas faixas dos seus 30 e poucos anos, 34, 35 anos, né? Essa época, assim, mais ou menos. E ele chegou, como você fez essa pergunta, a estudar sim, para complementar o seu estudo, né? Desculpa aí, pessoal, que eu estou meio cansado aqui, Aladeira. Para complementar o estudo. Então o Padre Cícero botou ele num colégio, além de botar para morar com o senhor Pelúcio, botou ele num colégio. Como era chamado o colégio? Era o colégio de São Miguel, do Luiz Pereira Diniz. Esse colégio era do senhor Luiz Pereira Diniz, da época. Aí o Padre Cícero colocou ele no colégio e ele passou quanto tempo estudando? Ele passou alguns anos estudando. Alguns anos. Ele não já tinha terminado os estudos, não? Não tinha não, como eu disse a você, para complementar o seu estudo, né? Para complementar o seu estudo. E ele ficou morando no colégio ou ficou morando na casa do Padre Cícero? Na casa do senhor Pelúcio. Na casa do senhor Pelúcio. Ele deixou morando lá, o Padre Cícero era um homem de confiança do Padre Cícero. Aí ele deixou para morar lá com ele. Depois daí, ele foi para a igreja. Depois daí, ele passou aquele tempo, foi incumbido de tirar foto e filmar, como se dizia, jornalista, né? Filmar a vinda do governador do Ceará. Como ele falou que ele era jornalista, aí o Padre Cícero disse que ele ia gravar o governador. Sim, o governador do Ceará. Do ia Ceará. fazer uma visita lá no Juazeiro do Norte. Certo. E aí? E aí o governador chegou e ele filmou e gravou as cenas lá do governador fazendo seu comentário, fazendo seu comício, né? Na verdade. Ele chegou a gravar o governador. Sim, chegou a gravar o governador. Depois que ele gravou o governador, o Padre Cícero colocou mais fé nele? Quando o Padre Cícero viu ele pela primeira vez, já pegou afeição, porque ele chegou dizendo que ele esteve em Jerusalém, né? Em Belém, onde nasceu Jesus Cristo. Tá vendo aí, gente? Como ele era religioso, né? Então quer dizer que ele usou a esperteza com a mentira. Mas uma vez ele usou da artimanha a esperteza, né? Para poder se aproximar e conhecer o Padre Cícero. Para poder se aproximar do Padre Cícero, tudo, ele disse que morava em Belém. Sim. Andou por lá em Belém muito tempo, conhecia toda a cidade lá onde nasceu Jesus Cristo, tá entendendo? E como o Padre Cícero é religioso, se afeiçoou mais ainda a ele. Começou a gostar dele. Mais ainda, né? Já tinha se afeiçoado, e mais ainda. Aí ele fez a gravação do governador. E aí? Pronto. Aí o governador chegou. Depois que o governador chegou lá mais ou menos em que ano? Era depois dos anos 20. Depois dos anos 20. Anos 20. Qual era o nome do governador? O nome do governador era José Tomé de Libório Silva. O governador dessa época era o José Tomé de Libório Silva. José Tomé de Libório Silva. É isso aí, gente. Para vocês verem como o Benjamin Abraão Boto chegou a conhecer o Lampião. Foi aí dessa forma aí. E vamos seguir mais falando sobre essa história que tá bem interessante. Mete o dedo aí no like aí, viu, gente? Ô meu querido Amando Cangaço. Você começou? O Benjamin Abraão Boto, o Padre Cícero deu tanta confiança para ele que chegou a colocar ele como que na igreja? Ele colocou ele
convidou ele a convite de Padre Cícero para ser secretário. Convidou a ser secretário do Padre Cícero. Braço direito dele do Padre Cícero, homem de confiança. Ele passou mais ou menos quanto tempo sendo secretário do Padre Cícero? Aí ele passou até a morte do Padre Cícero. Mais na frente, que depois eu vou dizer o ano. O Benjamin Abraão Boto, ele tinha algum vício? Tinha, Marcelo. Um ponto culminante é esse que você perguntou. Ele, quando ele passou a ser secretário, mexia com as coisas de finanças, né? Dinheiro, essas coisas, né? Então, ele teve um grande problema também nisso aí. Por quê? Ele tinha esse vício de jogar e de apostar muito em vaquejada, em corrida de cavalo, essas coisas assim. Era um vício que ele tinha. Ou quer dizer que o vício dele era em aposta. Em aposta de corrida de cavalo. Como ele postava, ele usava o dinheiro dele ou ele chegava até tirar o dinheiro da igreja, como ele era secretário? Muito bem, frisado aí que você disse. Ele começou a desviar dinheiro, recursos da igreja, sem um Padre Cícero saber. Como ele usava, como ele começou a tirar dinheiro da igreja sem um Padre Cícero saber sem nada? Como foi que alguma pessoa descobriu? Por quem chegou a descobrir ou o Padre Cícero descobriu? Quando ele começou a fazer isso, a Beata Mocinha, que era de muita confiança também de Padre Cícero, descobriu essa fraqueza dele e contou ao Padre Cícero. A Beata, chegando a ver e descobrindo isso, a Beata Mocinha, ela foi diretamente falar para o Padre Cícero, certo? Exatamente, se decepcionou muito com o Benjamin Abraão, que ela gostava dele também, né? Ela chegando lá e falando para o Padre Cícero, o Benjamin Abraão, o Padre Cícero, ele acreditou imediatamente na Beata Mocinha, ou ela ficou ele ficou meio com o pé atrás? Ele acreditou, mas ao mesmo tempo, como ele era um homem passivo, ele gostava também do Benjamin Abraão, tem muita afeição, ele amenizou, abafou o caso, vamos dizer assim. Ele fez de conta que não acreditou. Fez vista grossa. Fez vista grossa. É isso aí. E o menino continuou sendo secretário. E o Benjamin continuou sendo secretário. Uma boa entrada. Meu querido amigo amante do cangaço. Manda as ordens. Me fala uma coisa. Benjamin Abraão Boto, ele era um cara que ele era muito viciado em jogo. Como ele era um cara viciado em jogo, isso, aquilo, outro, ele já chegou a arrumar alguma confusão em jogo ou alguma confusão na cidade com alguma pessoa? Em jogo ele não arrumou, mas com alguém ele arrumou, com uma pessoa. E uma pessoa de grande influência lá no Ceará, onde um braço direito do Padre Cícero. Ele arrumou uma confusão, um problema com o doutor Floro Bartolomeu, que era médico e se dizia deputado, mas não era deputado ele. Era um rábula, ele arrumou uma confusão grande com ele por causa de uns presos. Essa confusão que ele arrumou, chegou, esse rábula chegou a querer ir tirar a vida dele e o Padre Cícero teve que entrar no meio? Sim, mais na frente, porque ele fez uma acusação grave ao Floro Bartolomeu, que era o rábula. Por quê? Ele acusou o Floro Bartolomeu de ter fuzilado alguns presos na cidade de Juazeiro, na delegacia pública de Juazeiro. E daí houve uma rixa entre eles dois, né? Houve uma confusão entre eles dois. Aí foi, mas não foi, terminou. Mas essa acusação que o Benjamin Abraão Boto estava falando para esse rábula, era uma acusação certa? Ou como foi que ele chegou a descobrir isso de um camarada que era uma grande influência na cidade? Você sabe que em toda cidade, em todo lugar, tem sempre alguém que comenta algo que aconteceu no passado, né? Isso. Então foi descoberto isso aí, que ele fez um fuzilamento de vários presos e ele tomou conhecimento disso, né? Através de outras pessoas lá da cidade, né? Então ele começou a falar para as pessoas isso aí e até o Padre Cícero ficou sabendo disso aí, mas o Padre Cícero abafou isso aí porque o Floro Bartolomeu tinha muita influência ali com o Padre Cícero, né? E ele não gostava de confusão, então ele amenizou. O Floro Bartolomeu foi tirada a acusação dele, né? Mas o pessoal ainda ficou de orelha em pé e o Benjamin Abraão continuou sendo secretário do mesmo jeito. Não teve problema algum com o Padre Cícero, mas só com esse rábula.
com o Floro Bartolomeu. Meu querido amante do cangaço, Fala aí, meu querido. me fala aí. O Padre Cícero era um cara muito influente na cidade, era um cara muito conhecido, um cara muito milagroso. Ele tinha alguma estalta lá na sua cidade? Exatamente, meu querido Marcelo. Nesse período de ano, no ano de 1924, foram instalar uma estátua de bronze do Padre Cícero Romão Batista, lá no meio da praça do Juazeiro, né? E foi instalar essa estátua. O Benjamin Abraão foi fazer um comentário, né? Foi o agradecimento do Padre Cícero ter chegado ali, ele ter acolhido ele. E o Rábula. E o que é rábula? Você tanto fala sobre rábula, eu quero saber o que é rábula. Pronto. Rábula, Marcelo, é aquele tipo de pessoa que não tem formação nenhuma em direito, em advocacia. Certo. Mas como ele sabe de lei, ele era médico, ele entendia das leis, então ele era considerado como um rábulo, ou seja, como um advogado, vamos dizer assim, tomar conta da cidade. Assim. Ele não era advogado, mas ele tinha um estudo já... conhecimento das leis, né? Conhecimento da lei. Aí ele ali já era conhecido como um rábulo, e o direito exercia a função de advogado, de delegado, o que ele quisesse ali. Certo. E daí, o que aconteceu? Pronto. Aí o Rábula estava assistindo esse comício, né? Essa palestra do Benjamin Abraão, né? Da estátua lá, na inauguração da estátua. Quando ele viu o Benjamin Abraão, ele puxou a jaqueta de onde ele estava, assim, distante, e mandou o Benjamin Abraão descer. E o Benjamin Abraão, como era aquele cara que não queria saber, arrumava confusão a qualquer momento, desceu. Aí houve aquele pega, mas não pega, e terminaram o pessoal acalmando, usando o nervosismo dos cabras lá. Pronto. E não houve confusão. Mas depois, já no final desse ano, mesmo ano, o Benjamin Abraão levou um cacete de um compadre do Floro Bartolomeu. O compadre do Floro Bartolomeu deu um cacete no Benjamin Abraão. Sim, arrumou uns capangas e deu um cacete. E aí? O nome dele era José Aladim, até desse... José Aladim, Sim. O que deu um cacete nele. Já no final do ano de 1924 para 25. Tá entendendo? De 25 em diante, aí ele teve esse problema todo, aí só acabou o dinheiro. Aí já foi o começo da história dele no cangaço, já foi no ano de 1926, depois de tudo isso. Júnior, me diz uma coisa. O Benjamin Abraão Boto, ele foi um cara que foi o único cara que pôde tirar foto e fazer alguns vídeos do Lampião. Como foi que ele teve essa grande sorte de chegar a um cara temido e um cara que era desconfiado? E como foi que ele chegou a conhecer o Lampião para poder fazer isso aí? Bom, tudo começou quando houve a vinda dos revoltosos, né, que começou do Rio Grande do Sul a todo o Brasil, né, principalmente chegando na região nordeste, o grupo dos revoltosos, que era a Coluna Preste, que era de Luiz, comandada pelo Luiz Carlos Preste. Era um grupo de tenentes que estava fazendo protesto contra a presidência do Brasil, né? Então, para que o povo entenda, a Coluna Preste era um grupo de soldados, de militares que estava brigando pelos seus direitos. Pelos seus direitos e o direito da população brasileira. Então eles vieram do Rio Grande do Sul, por toda a região do Brasil, tá entendendo? E chegou na região do Nordeste. Quando chegou lá, o Floro Bartolomeu, que era aquele rábula que eu falei a você, criou um exército chamado Exército Patriótico, né? Então, para combater a Coluna Preste e não entrar lá no Ceará. Quando ele fez isso, o que foi que aconteceu? Ele estava treinando homens, mas ele precisava de mais pessoas, mais experientes. Quem foi que ele pensou? Lampião. Lampião, Virgulino Ferreira, com seus cabras. Certo. Imediatamente ele forjou uma carta em nome do Padre Cícero, uma vez que ele sabia que o Lampião era devoto do Padre Cícero e respeitava ele e fazia tudo que ele mandasse praticamente, né? Então ele forjou uma carta e convidando o Lampião e seu grupo de cangaceiros, né, que foi 50 homens, para ir combater a Coluna Preste lá no Ceará. E prometendo uma patente, a patente de capitão. O governador não, Floro Bartolomeu. O Floro Bartolomeu fez prometeu isso aí para o
Lampião. Lampião, a patente de capitão, farda e Certo. E aí? munições. A carta chegou a Lampião, o conhecimento dele, e ele imediatamente O Lampião foi. Foi, de Pernambuco para lá. Certo. Chegando lá, o Lampião chegou a tempo antes de a coluna Prestes chegar? Chegou. E aí? Chegou e nesse período de tempo, o Floro Bartolomeu morreu, que prometeu. Né? Adoeceu e foi para o Rio de Janeiro. Nesse período de tempo, o Foro Bartolomeu estava doente. Doente, foi para o Rio de Janeiro se tratar e terminou morrendo para lá mesmo. Terminou morrendo. Morrendo para lá mesmo. Quando o Lampião chegou lá, que o Foro Bartolomeu estava morto, quem foi que pôde dar a patente, armamento e o afardamento para o Lampião? Aí você tem uma pergunta muito interessante. Sobrou para quem? Quem era que tinha grande influência lá no Ceará? Quem era? Meu padrinho, Padre Cícero. Sobrou pro Padre Cícero, e Sobrou aí? pro Padre Cícero, Padre Cícero botou a mão na cabeça, segundo os historiadores, disse: já falam mal de mim sem Lampião. Imagina agora com Lampião aqui. Então ele... O Padre Cícero se preocupou, porque sobrou para ele. Aí o Padre Cícero botou a mão na cabeça e disse: já fala mal de mim sem o Lampião. Imagina agora com ele aqui na cidade. Certo, e aí? E aí que as autoridades policiais e políticos queriam combater o Lampião. Quando ele chegasse lá. Chegou a ter algum confronto entre as polícias de lá e o Lampião? Não chegou não, por causa da influência do Padre Cícero. Ele usou o bom senso e disse que não queria aquilo ali, que já que ele era influente ali, e não permitiu que acontecesse uma chacina dessa, uma carnificina, né? Sabia que nem Lampião ia dar o braço a torcer, nem os policiais de lá, né? As autoridades. E aí, meu amigo? E aí O que aconteceu? O que aconteceu foi que rapidamente o Padre Cícero foi o quê? Chamou um homem chamado Pedro Uchoa, que era um cabra que trabalhava lá no município de lá, né? Era um trabalhador municipal de lá, né? Público, e mandou ele assinar a patente de capitão e dar a Lampião, que ele está exigindo isso. Aí ele assinou a patente e o Lampião. Exatamente. E aí? Pegou as roupas, o fardamento e as munições e entregou a ele, para que ele pudesse Foi sair. aonde o Benjamin Abraão Boto conheceu ele. Foi aí exatamente onde o Benjamin conheceu ele, porque o Benjamin estava participando ativamente daqueles momentos ali, que ele estava ali. Certo, aí o Lampião conseguiu o armamento e conseguiu o fardamento. O fardamento e a nada da patente de capitão. Isso. Aí o Lampião foram-se embora. O Lampião com seus 50 cabras foram embora depois disso. Chegou a se encontrar com a coluna Prestes? Chegou a se encontrar, assim, por uma certa distância, mas não teve confronto entre eles não. Muitos dizem que tiveram, mas não tiveram não. Não teve confronto de Lampião com coluna Prestes de jeito nenhum. Até porque cada um brigava pelas suas causas. Sim, meu amigo Júnior. Aí o Lampião foram-se embora, se encontrou com coluna Prestes, mas não teve confronto. Não teve confronto. Benjamin Abraão Boto ficou com o Padre Cícero. O Padre Cícero faleceu em que ano? No ano de 1934, aos 90 anos. No ano de 1934, aos 90 anos. Aos 90 anos. Foi por infecção. E o Benjamin Abraão continuou lá na igreja ou foi-se embora? Pistou, como se diz no popular. Teve que sair, porque não tinha mais o que fazer. E o que aconteceu com o Benjamin Abraão? Começou a falir. Tudo que ele possuía, que ele conseguiu, começou a decair. Ia se endividar com coronéis, fazendeiros, com comerciantes. O que foi que... E a dever, né? Como foi que ele conseguiu filmar Lampião e fazer alguns vídeos do Lampião? Pronto. Quando o Padre Cícero morreu, ele filmou o velório do Padre Cícero, né? Ele não filmou aquele velório? Filmou o velório, tirou fotografia e lá ele conheceu o Ademar Bezerra, que era o dono da Aba Filme, lá de Fortaleza. Certo. Isso era no ano de 34. Ele conhecendo esse Ademar Bezerra, fundador da Aba Filmes. No ano de 1934, no dia da morte do Padre Cícero, que estava lá no velório. Foi onde ele conseguiu as câmeras para tirar foto do Lampião? Não, nesse dia ele só conheceu lá no velório, o Ademar. Em 34. Em 35, ele foi à procura do Ademar Bezerra, porque já que ele estava com problemas, devendo, foi à procura dele, lá em Fortaleza, atrás das câmeras, dos filmes, para poder, os equipamentos, para poder filmar, apresentar um projeto à Aba Filmes e ao Ademar Bezerra, que foi
filmar Lampião para poder ganhar lucro nisso aí. Certo. Aí ele conseguiu. E aí, como foi que ele chegou até o Lampião? Que o Lampião é um cara cismado e desconfiado. Ah, meu, ele passou por muita coisa. Teve coiteiro, teve fazendeiros que era amigo do Lampião, que ajudou. Levou ele até um dos cangaceiros, que era o Juriti e o Marreca, principalmente o Marreca. Levou ele ao Marreca, esse cangaceiro, já com os equipamentos, né? Aí o Marreca levou ele ao Lampião. Apresentou ele ao Lampião. Através do cangaceiro Marreca, que o Benjamin Abraão Boto que fez a filmagem do Lampião. Já isso no ano de 35, 36. Aí ele apresentou o Lampião com aquela desconfiança toda, mas porque ele era devoto do Padre Cício e ele se apresentou como secretário que ele já conhecia, que relembrou dele, aí ele já tinha pedido, forjado uma carta em nome do Padre Cício, né? O Benjamin Abraão usou essa esperteza. Fez uma carta e apresentou ao Lampião, dizendo que o Padre Cício pedia que ele pudesse se deixar filmar pelo Benjamin Abraão. E ele não veio logo porque tinha passado vários anos e tinha morrido, mas mesmo assim depois ele criou essa situação. Certo, aí o Benjamin Abraão conseguiu fazer algumas filmagens do Lampião? Se conseguiu e muitas, não só filmagem como fotografia, que era retrato na época. Ele conseguiu tirar foto de todos os cangaceiros? Do Lampião em todos os seus bandos, fazendo tudo o que eles faziam lá, almoçando, comendo, rindo, dançando, chachando, fazia toda a gravação em relação a essas coisas que ele fazia. Foi aonde teve a morte do Lampião, foi por causa disso? Podemos dizer assim, porque Lampião era um pouco vaidoso, aí se deixou apresentar-se, ficou pior ainda para ele. Isso. O circo fechou. E através disso aí, o Benjamin Abraão Boto passou mais ou menos quanto tempo andando com o Lampião fazendo isso aí? Na primeira vez ele passou só uma semana, 6 dias. Na segunda vez ele passou 8 meses, porque foi quando ele voltou para Alba Filme para levar os filmes que ele tinha gravado, né? Ele passou 6 meses, depois de 6 meses apresentou o filme lá em Fortaleza e eles apresentaram ao público, aí foi daí que Lampião foi sendo visto pelas autoridades, vai ficar de olho. E Benjamin Abraão Boto, como foi a morte de Benjamin Abraão Boto? Ele morreu com doença ou como foi? Pronto. O filme foi censurado, né? Benjamin Abraão teve que se esconder, né? Foi censurado, eles tiraram o filme, a maioria do filme, foi mais de 1 hora, ficou só 14 minutos. E o Benjamin Abraão foi morto como? No ano de 1938, o mesmo ano que Lampião morreu. No dia 7 de maio de 1938, ele foi morto lá. 1938, né? Ele foi morto meses por antes quê? Foi morto por causa de quê? São 3 argumentos para finalizar. Um é que ele teve um caso, suposto caso, com uma mulher que era do seu Zé da Rita. Ele tinha um caso, um suposto caso com essa mulher desse Zé da Rita. O interessante é que esse Zé da Rita, ele era um cara aleijado das pernas, né? E Benjamin Abraão uma noite saiu de casa, né, da sua pensão, bêbado, do barzinho, foi para sua pensão. Quando chegou numa certa rua assim escura, foi surpreendido com 42 facadas por esse Zé da Rita. 42 facadas? 42 facadas por esse Zé da Rita. O Zé da Rita? É. Esse foi uma versão. E as outras? A outra versão é porque ele devia muito às pessoas, né? Coronel, fazendeiro, comerciante da cidade, entendendo? E a terceira versão pode ter sido queima de arquivo. Ou seja, ele conhecia muita coisa do bando de Lampião, do conhecimento de Lampião com os fazendeiros, das cartas que Lampião mandava para os fazendeiros e os fazendeiros vice-versa, entendendo? Então isso pode ter sido uma queima de arquivo. Mas o que sustentou foi essa morte por esse Zé da Rita, que matou por causa de ciúme da sua mulher, tá entendendo? E até hoje é contestada, ninguém sabe o certo como foi essa morte. Entende? Essa é a história de Benjamin Abraão. Essa é a grande história do Benjamin Abraão Boto, gente. Para vocês aí que estão aí assistindo, deixa seu like, deixa seu comentário. Quer finalizar mais com alguma coisa, Júnior? Eu quero finalizar, Marcelo, que podemos fazer, tem outro vídeo para a gente fazer aí, que a gente sabe que no cangaço tinha de tudo, né? Então tem outra história aí muito interessante sobre Zé Baiano, um dos cangaceiros que marcava as mulheres com ferradura de boi. Era isso. Valeu, gente. Tchau, tchau e aquele forte abraço. Deixa seu comentário e fique com Deus. Deixa seu like. Tchau.